aí, meu irmão! Aplausos aí pro grande, o mais esperado da noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto e boa sorte. Teixeira de Freitas, boa noite. Primeiramente, é uma honra estar podendo estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu estou nessa cidade incrível e eu estou surpreendido como que essa cidade é bonita. E eu espero que ela permaneça assim por muitos e muitos tempos. Eu sei que vocês estão aqui numa divisa de 3 estados, mas antes de começar a minha palestra, eu precisava falar algumas coisas que realmente me trouxeram aqui. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que graças à corrente que nós fizemos através da internet em prol da musculação, cada vez mais o movimento vem aumentando e eu tenho certeza que vocês já faziam parte disso, mas eu quero que vocês atuem de forma mais intensa, promovendo essa mensagem que a gente traz sobre a musculação e a importância dela para a qualidade de vida e funcionabilidade para cada pessoa que a pratica. Mas antes de eu começar minha palestra, eu preciso primeiro falar sobre sonhos. Tudo isso daqui que está acontecendo só está acontecendo graças a uma pessoa que sonhou em um dia transformar o que ele se propôs a fazer com ele mesmo em trazer a mesma mensagem para vocês. Então, só por isso eu estou aqui. Então, eu preciso chamar aqui o Tigrão. Tigrão, por favor. O Tigrão é o idealizador desse evento. Você já conhece ele como promotor. Mas esse evento é diferente. Por que esse evento é diferente? Porque o Tigrão venceu a obesidade, mudou o corpo dele, mudou a vida e a forma de pensar. E graças a essa mudança, ele conseguiu ter o sucesso como promotor de grandes shows, de grandes eventos. Tudo graças à mensagem que a musculação trouxe de resiliência, de força, de persistência e de acreditar em si mesmo. E é isso que eu quero passar para vocês, que vocês precisam acreditar em vocês mesmos. Então vem cá, Tigrão. O cara. Obrigado por realizar esse evento, obrigado por ser quem você é e proporcionar o primeiro evento fitness da cidade de Teixeira de Freitas. A cidade é nova, mas o que é o mais importante é que cada um de vocês leve a mensagem adiante. Então, vou passar aqui adiante para ele um pouquinho, só para ele falar sobre a história dele com a musculação. Tigrão, a palavra é sua. Opa! Ô, Júlio, você me pegou aí, não tinha nada combinado, né? Pessoal, fico feliz por seu reconhecimento. Você sabe como é que é difícil, né? A gente acha que o sucesso, aquela coisa de o caminho não é fácil, né? Júlio já vem uma história muito bonita. Hoje ele está no sucesso, hoje ele é o cara do fitness hoje, né? A gente tem esse reconhecimento. E ele tem sua história, né? Eu venho do mundo artístico, né? Eu sempre fiz eventos, mas com essa mudança, né? Essa mudança do comportamento humano, essa mudança de hábito das pessoas, que é bom, né? E nisso eu vi a necessidade, né? Na verdade, é uma missão, juro. Isso aqui para mim hoje é uma missão, como é a sua missão, né? Eu peguei para mim também, né? O que eu quero passar para vocês, o que o Júlio passa é a qualidade de vida, né? Através do bem-estar, né? Do autocuidado. Então, isso aqui foi plantado só uma sementinha, né? Isso aqui é uma sementinha, viu, Júlio? O que eu tenho na minha cabeça é bem maior, mas essa sementinha foi plantada e você faz parte e com certeza vamos colher muitos frutos da agora em diante. Eu acredito que o universo fit está só apenas começando, o mercado fitness está começando. Hoje a gente vê aí que 2025 teve 40% a menos de bebida alcoólica, então as pessoas estão se conscientizando, né? E
A proteína hoje é que manda ver na prateleira do mercado, né? Hoje as pessoas estão consumindo proteínas, né? Você vê que biscoito recheado, essas coisas, até a meninada não está querendo mais, né? Então, graças a Deus, né? Então é isso. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão acreditando no evento, ao pessoal dos estandes, ao pessoal que me ajudou a montar toda essa estrutura, o pessoal da mídia, que eles fazem parte disso aí para propagar cada vez mais essa batalha da gente pela saúde, pelo bem-estar das pessoas. E as pessoas estão envelhecendo cada vez mais, Júlio. Então, o que é importante? Envelhecer bem, né? Envelhecer com saúde. E para isso a gente tem que se alimentar bem, se exercitar bem, que é isso que é importante. E agora eu vou deixar com o nosso professor, nosso grande Júlio Balestrin, parceiro e irmão a partir de hoje, que isso aqui agora é um irmão de coração. E estamos juntos, viu, Júlio? Obrigado, gente. A gente tem que dar nome aos bois, né? Então, nada mais importante do que homenageá-lo, porque se isso está acontecendo é graças a ele. É o maior evento de fitness que já teve aqui na região e vocês são os primeiros e pioneiros nisso. Sou agraciado de estar fazendo parte disso. Quero trazer conhecimento técnico para vocês, contar um pouco aqui do que eu sei, para que vocês consigam melhorar a performance de vocês, seja no trabalho, como profissional de educação física, ou como uma pessoa, um entusiasta, levando a bandeira da musculação adiante. Vamos começar. Técnicas de intensidade, todo mundo já ouviu falar no meu nome, eu sou professor de educação física, sou atleta profissional de fisiculturismo. Comecei a treinar aos 17 anos e o que me levou ao treinamento foi a extrema magreza e a falta de segurança, tanto para as questões que envolviam relacionamento, quanto para as questões sociais. Então, as pessoas que não têm a, a segurança do que são e não conseguem passar isso através de uma imagem, acabam tendo dificuldades em todos os âmbitos da vida, sejam eles sociais, pessoais ou familiares. E a musculação, ela é a chave mestra para trazer essa segurança para você trazer essa segurança para a sua família. A disciplina da musculação molda caráter. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mais produtiva, vai saber conduzir melhor uma conversa, vai ser um pai melhor, uma mãe melhor. Então a musculação só traz benefícios e mantém você funcional. Eu não gostaria de nunca precisar usar aquela vaga do idoso, porque eu acho que aquela vaga para o idoso é uma vaga que é deles por direito, mas que eles usam porque eles são mais necessitados. E eu não quero ser essa pessoa mais necessitada. E a musculação é a única chave para que você não precise associar a sua imagem a uma pessoa com dor nas costas, nessa posição e uma bengalinha na mão. Assim. É essa imagem que você tem ali. Esse é o símbolo do idoso. Eu não quero chegar na cidade assim, eu não vou aceitar chegar na cidade assim. Então eu vou batalhar duramente para manter minha massa muscular e para me manter funcional dentro de uma sociedade que só evolui. E quem não quiser evoluir, infelizmente, vai ter que acabar dependendo do médico. E aí, tudo que você trabalhou para conquistar, você vai perder para comprar saúde. Então, quando você olha isso dentro de uma atmosfera maior, você logo entende a importância da musculação e o que eu vim trazer de mensagem para vocês aqui. Quem aqui é profissional de educação física? Muito obrigado a cada um de vocês por ter vindo aqui hoje. Isso é muito importante, porque vocês são a chave mestra para poder levar essa mensagem adiante. Eu não estou falando aqui só para atleta. A minha especialidade foi trabalhar com atletas. Mas depois que eu percebi que o atleta representava menos de 1% das pessoas que frequentavam a academia, eu resolvi passar essa mensagem adiante para as outras 99%.
das pessoas que possam estar frequentando a academia, possam estar adquirindo essa cultura de preservar o físico em prol de mais saúde, tá certo? Aqui hoje eu trouxe uma palestra para falar de técnicas de intensidade. Tem muitas pessoas que acabam errando na promoção da musculação porque não conseguem entender uma mensagem que ela nunca será genérica. Então você precisa adaptar a musculação para cada perfil e entender que cada pessoa tem um objetivo. Então nunca que eu posso colocar o que eu gosto para mim, para todo mundo. Isso não pode existir. A gente tem que trabalhar de acordo com o que o cliente está determinando. Seja você trabalhando como personal ou seja você trabalhando somente em uma sala de aula, no âmbito geral. Você precisa trazer qualidade de vida, você precisa trazer força, você precisa trazer resistência e você precisa trazer acolhimento para cada pessoa que pratica musculação. Se você não conseguir fazer isso, sinto muito, você vai perder o aluno. Ou para outro professor, ou pior, pela desmotivação, essa pessoa deixa de treinar. Então, o nosso papel é um papel que vai além de ensinar. A gente precisa motivar, a gente precisa inspirar e, de certa forma, a gente precisa entreter as pessoas. Essa é a chave do nosso sucesso na internet. São esses 4 pilares. Eu preciso ensinar, eu preciso entreter, eu preciso motivar e eu preciso inspirar as pessoas para que elas, através dos vídeos, venham para a sala de musculação ou comecem ali em casa mesmo, fazendo seus exercícios. O Covid ele veio para mostrar a importância da musculação e a necessidade que nós temos desse autocuidado. E hoje aqui eu vou passar um pouco disso para vocês. Técnicas de intensidade sobre musculação. Pode passar o slide, por favor. Já vai para outra, aqui é a minha apresentação. Pode descer. Isso. Primeira coisa, fatores que definem um treino de hipertrofia com máxima eficiência. E não se resume só em intensidade e número de repetições. Isso é um dos fatores que vai determinar isso. Para força, as cargas elevadas devem ser priorizadas. Quem quer ficar forte precisa trabalhar num range de repetições e um número de repetições que varia de 4, 5 repetições até no máximo 12 a 15. Nós já temos estudos provando que temos também hipertrofia trabalhando até 30 repetições, com menos de 50% da carga. O que vale é você chegar próximo da falha. Mas o que vai trazer o máximo de consistência e o máximo de resultado são repetições que giram em torno de 4 até no máximo 12 repetições. Para hipertrofia, intensidades moderadas e baixas também produzem ótimos resultados. Tá? E isso em estudo de PubMed. Cargas moderadas, 50 até 70% de um RM, que consistem em 20 ou mais repetições, permite um número maior, enquanto baixas resultam em 20 ou mais repetições. Nós temos estudos até 30 repetições. Acima de 30, nós não temos. Então, eu não vou falar para vocês sobre o que eu não tenho base científica. Mas eu já vi atletas que treinam com volume de repetições muito altas e uma carga bem moderada que tem bons resultados. Mas vamos levar em consideração que esses atletas eram usuários de esteroides que potencializam o resultado dentro da sala de musculação. O fato é, treinando errado ou certo, a partir do momento que você levanta peso, o seu corpo é obrigado a se adaptar. E essa adaptação morfológica é necessário você adquirir mais força e mais resistência. Agora, até que ponto que você pode levar isso? Até que ponto é produzido isso? É isso que eu quero explicar aqui para vocês. Próximo slide. Volume e número total de séries. Número total de séries semanais por agrupamento muscular pode ser uma variável representativa do volume total do seu treino. A gente está falando que uma pessoa que treina aqui em baixo volume,
vai fazer de 1 até 5 séries válidas, com o máximo de intensidade para poder estimular fibras do tipo 2. As fibras do tipo 2 serão sempre o alvo quando a gente fala em máximo de hipertrofia. Se você não focar em fibras do tipo 2, obviamente você não vai ter o ganho de força tão significativo e vai haver incremento de resistência, que também é uma adaptação mecânica e também tem sua função dentro da sala de musculação. Por isso que eu falo que musculação é para todos. Qual que é o objetivo? Às vezes a pessoa é um triatleta, às vezes a pessoa é um corredor, às vezes é um jogador de futebol, e ele não quer o máximo de hipertrofia. Então, esse perfil de treinamento vai se adaptar perfeitamente para esse grupo de pessoas. Mas, leve em consideração que se você está falando de um ciclista, se você pensar no tronco, ele pode trabalhar com esse volume alto de repetições. Agora, se você pensar em membros inferiores, que é onde ele tem o trabalho maior motor, quando você fala de ciclismo ou de futebol, obviamente o treino tem que ser mais tensional. Existe a necessidade de mais tensão mecânica, ou seja, mais carga, menos repetições. Volume moderado, você trabalha entre 5 até 10 séries, tá? Então aqui é onde a maioria das pessoas vai trazer o resultado esperado. Volume baixo, você precisa ter muita força. Você precisa ser uma pessoa muito forte para conseguir executar uma série com o máximo da sua capacidade e tirar resultado dela. Agora, quando você não é dotado de tanta força, você precisa incrementar mais volume para conseguir esse mesmo resultado. Quando a gente fala de uma pessoa muito capaz e muito treinada, ela exige uma necessidade de adicionar um maior volume de séries. E aí você chega nesse padrão com muitas séries, que é o valor alto, que gira de 10 até 20 séries válidas. Eu vou explicar para vocês tudo sobre séries válidas, séries não válidas, vocês vão entender um pouquinho mais à frente. E quando você tem um excesso de volume acima de 20 séries semanais, aí a gente está falando de um workaholic. É uma pessoa que tem uma extrema capacidade de adaptação a lactato, a fazer muita força, é um indivíduo muito treinado. Geralmente, somente fisiculturistas extremamente avançados conseguem fazer esse volume por determinado tempo. Não é sustentável você fazer um volume tão alto durante o ano todo. Isso provavelmente vai te trazer resultados negativos com relação a ganho de massa muscular, overtraining e lesões. Próximo slide. Intervalos entre séries e exercícios. A duração do intervalo determina a recuperação que ocorrerá entre as séries. 3 até 5 minutos de intervalo permitem a manutenção do desempenho e produzem maiores ganhos de força. Para hipertrofia, intervalo curto entre as séries de 30 segundos a 2 minutos ou longos são eficientes, desde que o volume seja equiparado. O que isso quer dizer? Se você faz um treino de alta tensão com mais de 70% da sua capacidade de força, que se resume em você colocar um peso máximo para estar trabalhando entre 10 a 12 repetições, você precisa de 3 até 5 minutos para promover a recuperação total do seu sistema nervoso central para poder fazer uma nova série como essa com total eficiência. Caso você não consiga esse tempo de descanso, qual que é a tendência? Se você manter o mesmo peso na barra, o número de repetições tende a cair. Então, se a primeira você fez 12, a próxima você pode fazer 9, 10. Se você descansa pouco tempo, você vai fazer a outra série, cai para 6, 5 repetições. Então, é conveniente vocês entenderem que é necessário um tempo de descanso que varia de acordo com o nível de condicionamento que você possui. Pessoas iniciantes podem descansar menos e terem um ótimo resultado. Quanto mais evoluído for o físico e maior a sua capacidade de levantar peso, mais tempo de descanso você precisa. Mas a gente consegue diminuir esse tempo de descanso
com algumas estratégias que eu vou mostrar para vocês adiante. Quando a gente fala de descansos curtos entre as séries, isso daqui, ó, foi o que me construiu. Hoje nós temos estudos apontando que os descansos maiores são mais indicados para máxima hipertrofia e máxima tensão mecânica. Mas nós, antigamente, usávamos descansos muito curtos, 20, 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto entre as séries, e tínhamos também ótimos resultados. Por isso que você tem essa base de estudo. Levaremos em consideração o uso de ergogênicos. Primeiro ponto, eles aceleram a recuperação e aumentam o seu nível de força, logo isso aumenta a tensão mecânica. Mas se você for pensar em máxima tensão mecânica e fadiga do sistema nervoso central, é contraproducente você manter um descanso tão curto. E é mais necessário você descansar mais para conseguir carregar mais peso e gerar maior tensão mecânica e maior estímulo das fibras do tipo 2. Próximo. Exercícios multiarticulares ou isolados. Qual que é a escolha ideal para você colocar dentro do seu treino? Qual que você deve utilizar primeiro? Exercícios multiarticulares e básicos, feito com pesos livres, têm maior função para as atividades cotidianas e desportivas que exigem mais da força. É muito mais difícil você treinar um exercício com barra ou halter do que em uma máquina. Então, exige mais coordenação, exige uma melhor postura e a dificuldade do controle da cadência do movimento nos pesos livres é maior do que em uma máquina. Logo, a escolha pelos exercícios de forma livre sempre vai ser a melhor escolha se você está priorizando o máximo de tensão mecânica. Mas você também consegue isso na máquina. Isso não é impossível na máquina. Principalmente se você for uma pessoa inexperiente. Uma pessoa que tem menos experiência vai ter uma melhor adaptação na máquina. É como você aprender a andar de bicicleta de rodinha. Dificilmente você vai cair e se machucar. Com um peso livre, é muito mais fácil de você se lesionar. Tá? Então, a escolha varia de acordo com o praticante. Exercícios isolados permitem isolar regiões específicas ou músculos específicos. As polias e máquinas são o principal aliado para o controle de técnica, segurança e praticidade, que foi exatamente o que eu falei aqui. É muito mais prático você colocar um aluno numa máquina, é muito mais rápido, principalmente quando o aluno é iniciante, ele não tem uma boa coordenação, a máquina ajuda isso, como uma bicicleta com rodinhas, torna o exercício mais eficiente, porque você consegue direcionar a força para o alvo, que é o músculo que você está trabalhando, e você ganha tempo, principalmente se você está em uma sala de aula com muitos alunos, ao qual você tem que ficar atento a tudo que está ocorrendo. Então, a escolha dos exercícios isolados é muito importante. Mas lembre-se que exercícios isolados não têm a capacidade de se gerar força com exercícios compostos, até porque você tem apenas uma articulação envolvida. Quanto menos articulação envolvida, menor a capacidade de você gerar força com relação a tamanho da carga. Não dá para eu fazer uma rosca com 100 quilos, mas eu consigo fazer supino com 100 quilos. Próximo. Ordem dos exercícios. Primordial escolher de acordo com as prioridades e objetivos individuais, sempre realizando os exercícios mais importantes no início de cada sessão. O que isso quer dizer? Mulherada, foco é glúteo? Comece pelo glúteo. Ah, mas eu quero perna também. Comece pelo glúteo. Glúteo sempre será uma prioridade. Vou treinar quadríceps? Vou fazer glúteo primeiro. Vou fazer femoral? Vou treinar glúteo primeiro. Sobra mais um dia para eu ainda fazer glúteo isolado, ou seja, eu consigo fazer glúteo 3 vezes na semana. Ou, se eu quiser, eu posso fazer todos os dias, desde que eu dilua esse volume dentro dos dias da semana que eu tenho a proposta para treino, sendo 2 vezes, 3, 4, 5 ou 6 vezes por semana. Geralmente, nós não treinamos 7 dias.
Exatamente porque nós precisamos de descanso, mas isso nós vamos saber mais adiante. Frequência de treinamento. Os músculos podem ser treinados de 1 até 6 vezes na semana, como eu falei, com bons resultados. Isso varia de acordo com o programa de treinamento. Músculo treinado, nível de treinamento, se você é iniciante, intermediário ou avançado, e principalmente pelo volume semanal de treinamento por músculo e divisão de treino. Volto a falar de glúteo para vocês. Isso se resume a qualquer músculo. Mas eu estou falando de glúteo exatamente porque existe uma preferência de todas as mulheres em ter um glúteo super desenvolvido, super tonificado. Para que isso aconteça de forma eficiente, vamos imaginar que eu tenho uma pessoa que não tem resistência muscular grande. É uma pessoa iniciante, mas ela tem um glúteo deficitário, ela precisa aumentar esse glúteo de qualquer jeito. Se eu falar para ela, vamos fazer 5 séries de glúteo, na terceira série ela já não tem mais força. Então não dá para eu treinar 5 séries com ela. Então o que eu faço? Eu diluo esse volume semanal. Vamos imaginar que ela vai fazer 6 exercícios no total. Seria 2 na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta. Eu vou tirar 2 séries válidas de cada exercício, totalizando 4, 8, 12 séries semanais para glúteo. Mas ela não está rendendo. Na terceira série, a carga começa a cair. Ou seja, eu já entendi que o linear dela são 3 séries no máximo por dia. O que eu faço? Ao invés de fazer 6 séries 3 vezes por semana, eu faço 3 séries a cada dia. E aí esse volume diluído faz com que ela consiga treinar mais pesado, estimulando mais fibras do tipo 2, conseguindo mais hipertrofia. Sem nenhum problema. Então, a proposta vai funcionar para ela, desde que esse volume seja diluído. Se eu quiser treinar somente 3 vezes por semana, eu vou ter que manipular esse volume para menos e torcer para que esse resultado seja positivo. Se ele não for positivo, eu vou ter que adicionar mais séries conforme a resistência dela vai melhorando para poder trazer esse resultado também. Pode mudar? Como progredir a carga visando ganho de massa? A intensidade se refere à carga relativa com a qual o músculo se exercita, ou seja, o percentual da força máxima muscular, que é um dos nossos maiores pesquisadores, Kramer e Hackney, em 2004, que foi feito esse estudo. Na prática, 2 das principais formas de prescrever e controlar a intensidade e progressão de carga são: primeiro, o teste de força para uma repetição máxima, 1 RM, e uso do percentual dessa carga. Exemplo, 80% de 1 RM para 8 repetições. Então vamos supor aqui que você consegue fazer um agachamento com 100 quilos para uma repetição. Se você consegue fazer isso para uma repetição, quer dizer que entre 75 quilos e 80, você vai conseguir fazer 8 repetições. Uso de zona de repetições máxima, por exemplo, de 9 até 12. O problema de fazer o primeiro teste de força, que é o de uma repetição máxima, é a chance maior de você lesionar o aluno. Porque você vai ter que fazer ele fazer o máximo de força que ele consiga, e principalmente se ele não é um iniciante, não é treinado, isso se torna extremamente perigoso. Se você está falando de uma pessoa muito evoluída, já avançada, pode ser feito esse teste, mas existe sim uma chance maior de lesão, mesmo em pessoas mais avançadas. Então, o que a gente faz para garantir segurança? A gente tenta trabalhar aqui, ó, no uso das zonas de repetições máximas. E aí eu determino. Vamos tentar aqui colocar 80 quilos. Eu preciso que você faça 8 repetições. Se ela fizer 9, quer dizer que eu consigo aumentar mais o peso. Se ela fizer 7, eu sei que eu preciso diminuir um pouquinho o peso para bater os 75, 80% da capacidade dela para poder fazer entre 8 a 10 repetições. Isso é uma parte que vocês têm que se atentar. É muito mais interessante zona de repetição
do que teste de força máxima para uma repetição. Próximo slide. Em estudo recente, Nóbrega, de 2023, compararam o efeito do uso de porcentagem de uma repetição versus zona de repetição sobre o aumento das cargas, que é a progressão, os ganhos de força e de massa muscular no treinamento conduzido até a falha muscular. E o método que eles utilizaram foi com homens jovens, divididos em 2 grupos. Um treinou com porcentagem de um RM com 80% e o outro na zona de repetição máxima, treinando entre 9 e 12 repetições. Então vamos lá. Vamos supor que os mesmos 80 quilos, o primeiro grupo trabalhou respeitando sempre o mesmo número de repetições. Nós vamos trabalhar com 8 repetições com 80 quilos. O outro grupo treinou com um linear de repetições mais alto. Ele podia estender a série se ele tivesse mais capacidade de força. Ou seja, ele se aproximou mais da falha. Os 2 grupos realizaram um treinamento na cadeira extensora unilateral. 3 séries até a falha muscular concêntrica com 2 minutos de intervalo 2 vezes por semana, durante 12 semanas. O grupo de porcentagem de repetição ajustou a carga com base no teste realizado em 6 semanas. Ou seja, a cada 6 semanas se fazia um novo teste e aí sim se adicionava mais peso. Enquanto o de zona de repetição ajustou a carga em 1 até 5 quilos, série a série, conforme o rendimento. Se eu conseguir fazer 12 repetições com 80 quilos, eu consigo colocar 81, 82 quilos e vou tentar bater no mínimo 9 repetições. Quando eu cheguei com esse peso de 81, 82 quilos em 12 repetições, eu aumentei mais 1 quilo de cada lado, indo para 84. Então isso torna o treino muito mais fácil e mais eficiente. Pode subir o slide? Pode subir. E aí a gente tem um resultado. O aumento das cargas de treinamento foi maior para o grupo que trabalhou na zona de repetição. Ficou mais fácil de você controlar o incremento de carga. E isso foi o que trouxe maior resultado. 2,3 por sessão. E o outro grupo, que foi ajustando a carga somente a cada 6 semanas, só teve 1% de hipertrofia. E aí a gente viu a diferença que a zona de repetição foi mais eficiente. Por isso que a gente fala tanto de progressão de carga. Tá? A força não apresentou diferença entre os grupos, porém a hipertrofia foi maior para o grupo que treinou baseado em zona de repetição. E a conclusão é essa. Pode subir. Vamos lá. Para entendimento de todos. 2 principais tipos de fibras musculares e a interferência que elas têm sobre a intensidade do treino. Fibras do tipo 1 lentas. As características delas elas são mais resistentes à fadiga, predominância aeróbica, mais ativadas com carga baixas, altas repetições, longo tempo sob tensão. Ciclistas, maratonistas, futebolistas e todas as atividades que têm um cardiorrespiratório incluso, tem uma característica maior de desenvolvimento desse tipo de fibra. Esse é o perfil desse tipo de atleta. Enquanto que as fibras do tipo 2, que são rápidas, são de alta produção de força, fadigam mais rápido e elas têm maior ativação com cargas altas, números menores de repetições e movimentos mais explosivos ou até mesmo balísticos, vide levantamento de peso. Vocês podem observar que, principalmente no arranco, em um agachamento ou um levantamento terra, o que o atleta busca? Fazer um movimento mais balístico possível, mais rápido possível, exatamente para estimular o máximo possível essas fibras que estimulam a força. Aqui está o ponto-chave científico. Quando o treino vai até a falha, ou próximo dela, todas as fibras são recrutadas.
Não tem como você separar isso. Então, futebolistas, ciclistas, nadadores, eles vão estimular fibras do tipo 2 também. Pessoas que treinam para hipertrofia estimularão fibras do tipo 1. Mas a diferença é o quanto você estimula uma ou a outra, dependendo do treino que você está aplicando. Qual que é a evidência? Os estudos mostram que cargas altas e baixas geram hipertrofia semelhante, desde que o esforço seja alto. Gente, quando eu falo de falha, eu falo de você não conseguir mais movimentar a musculatura-alvo. É esse que é o grande problema. Chegar na falha não é fácil. É muito difícil chegar na falha. Nós temos aquela falha momentânea que a gente sente aquela queimação no músculo, aquela sensação de pump, aquele fluxo sanguíneo aumentado. Mas isso não quer dizer que você realmente chegou na falha, principalmente se você não tiver sobre uma alta tensão mecânica. Você vai ter hipertrofia? Vai. Elas podem ser equivalentes? Podem. Mas o ganho de densidade e aquela sensação de que o músculo vai explodir, ela só acontece quando você consegue estimular ao máximo as fibras do tipo 2. E a conclusão prática? Não é a carga só que define hipertrofia. Você consegue hipertrofiar trabalhando até 30 repetições de acordo com os estudos. E essa hipertrofia, ela é bem semelhante, ela não é muito diferente. Ou seja, quem não gosta e não consegue treinar tão pesado, pode se beneficiar tanto quanto quem gosta, desde que você consiga chegar próximo da falha, desde que você trabalhe até 30 repetições. O nível de esforço é a proximidade da falha. Próximo slide. Carga interna versus carga externa. O que é a carga externa? O quanto de peso que você está usando na barra. Qual que é o volume que você está usando dentro desse treino. E esse volume ele é baseado em número de séries por agrupamento muscular, número de repetições por série e a carga que você está colocando na barra. Por exemplo, 100 quilos no supino para fazer 8 repetições. Eu estou trabalhando ali com 75% aproximado da minha capacidade máxima de força, ou seja, eu já estou sob alta tensão mecânica. E o que é a carga interna? A resposta fisiológica a esse estímulo. E inclui qual que é a frequência cardíaca que você chega. Se você chega numa frequência cardíaca muito alta, você vai promover adaptações bioquímicas no seu organismo. Essas adaptações incluem acidose metabólica. Alguém já assistiu o vídeo meu vomitando? Eu vomitei já em vários vídeos. Exatamente por causa dessa acidose metabólica. Ou seja, minha frequência cardíaca subiu demais. Eu fui obrigado a recrutar muito fluxo sanguíneo para a região periférica, o músculo que eu estava treinando, e o meu organismo, o meu estômago, não tinha mais a capacidade de promover digestão. O que ele faz? Ele expulsa o que você tiver de alimento para poder manter esse sangue preso na região periférica e para poder tentar diminuir o que está acontecendo nesse exato momento comigo, que é a fadiga neural central. E a fadiga neural central é o inimigo número 1 quando a gente fala em hipertrofia máxima. Por quê? Porque depois que você vomita, você não consegue mais manter o ritmo do treino. Você é obrigado automaticamente a diminuir as cargas, e diminuindo as cargas, você diminui a intensidade. Diminuindo a intensidade, você diminui o resultado de hipertrofia. Isso não quer dizer que você não vai ter resultado, mas os resultados são minimizados por causa desse efeito. Tá? E aí, você tem ali a frequência cardíaca, o lactato. Tá? Para quem não sabe o que é lactato, é aquela sensação de dor tardia. Tá?
E essa dor tardia, esse lactato, que todo mundo assemelha, como eu assemelhei muitos anos, né? Na década de 90 a gente falava muito do no pain, no gain. E o quanto que era importante você ter aquela sensação de dor tardia, porque aquilo era a sensação de que o resultado estava vindo. E na verdade não é. Essa sensação do lactato, ela está muito mais ligada ao dano muscular que você provocou. E essa micro lesão muscular que você promove vai acumular esse lactato, que nada mais nada menos que um processo inflamatório que o seu organismo provoca para promover também recuperação posterior a esse treino. Mas isso também vai impedir você de fazer um treino com uma frequência maior. Você vai precisar de mais tempo descansando, e mais tempo descansando vai significar menos resultado. A percepção de esforço. Esse é o grande problema. Quando a gente faz um treino muito forte, chega a vomitar, a percepção que você tem que você fez o melhor treino da sua vida. E isso também não é verdade. Que a fadiga do sistema nervoso central vai diminuir o resultado final do seu físico. Mas o que eu quero que vocês entendam? Isso tem muito a ver com o seu VO2, com a sua capacidade de recuperação através de um trabalho cardiorrespiratório. E isso também vou falar para vocês adiante. 2 treinos com a mesma carga externa pode gerar cargas internas totalmente diferentes. Hipertrofia depende mais da carga interna, do estresse real, do que externa. Por isso que é muito importante nós dosarmos o quanto que a gente está treinando cada cliente nosso. Porque se você leva esse cara para essa situação de excesso de lactato, ele vai ter febre, ele não vai conseguir treinar no dia seguinte, ele não vai conseguir treinar numa privada, ele vai te xingar o dia inteiro. E provavelmente ele não vai sentir estímulo e nem condição para voltar para o próximo treino. Ou seja, você está afastando o aluno da academia, você não está aproximando. Então é muito importante você dosar para poder trazer ele para perto de você. Senão você acaba afastando ele. Pode passar? A importância do cardio na hipertrofia. O cardio não é só para emagrecer. Cardio ajuda na hipertrofia. Benefícios para a musculação. Aumenta a recuperação, o fluxo sanguíneo. Você não vai precisar de 5 minutos para descansar. Se você descansar 5 minutos, quantas séries você vai fazer? Mas você tem que levar em consideração que um leg press pesado, que uma elevação pélvica pesada, que um agachamento pesado, você vai precisar de um tempo maior para recuperar. Agora, isso não significa que quando você fizer um terra ou quando você fizer um supino, você também vai precisar de 5 minutos. Exceto quando você vai fazer a quebra do seu recorde pessoal, que é o tal do PR, Personal Record. E o Personal Record não dá para se bater todo o treino. Isso é fato e eu vou mostrar para vocês adiante. Melhora do condicionamento. Os treinos se tornam mais intensos porque você diminui o tempo de recuperação. Então, quando você tem um VO2 melhor, o seu coração não sente tanto. Quanto você leva um máximo de tensão mecânica, você consegue recuperar mais rápido e isso diminui o espaço entre as séries que você deve estar realizando. Aumenta a capacidade de volume. Você mais condicionado, você consegue fazer um volume maior. Se você consegue fazer um volume maior, logo você consegue mais hipertrofia. E melhora a sensibilidade à insulina. Isso é um fator fundamental. Se você melhora a resposta à insulina, você melhora a absorção. Se você melhora a absorção dos nutrientes, você tem a certeza que esse nutriente vai ser destinado para a construção muscular, não para o acúmulo de gordura. Mas você precisa tomar cuidado. Por quê? Se você fizer o cardio de forma excessiva, você vai prejudicar a recuperação. Você vai formar o lactato. Muitas repetições geram lactato. Se você gera o lactato, logo você precisa de mais tempo para recuperar. Se você precisa de mais tempo para recuperar, logo você consegue menos hipertrofia. Reduz a sua força, interfere. Se você tem muito lactato, no treino seguinte você não consegue fazer um treino extremamente forte.
E se você quiser manter a progressão de carga, logo você tem que fazer a manutenção semanal, controlando com dados, série a série, carga, número de repetições e número de séries, para sempre pensar nisso de uma forma crescente, não decrescente. E qual que é a estratégia ideal? De 2 até 4 vezes semana. Ah, mas eu gosto de treinar 5, eu também. Para mim, 5 é o melhor estímulo que você pode dar para sua musculatura, mas eu sou atleta. Quem não é atleta, 4 treinos semanais muito bem feitos vai atender a necessidade de 90% da população. Moderado ou HIIT controlado. Quando eu falo em moderado, eu estou falando em uma frequência de 130 até 140 batimentos no máximo por minuto. Não mais do que isso. E quando eu falo de HIIT, eu faço 120 batimentos quando é baixo, andando, ou um trote leve, ou andando rápido, depende do seu condicionamento. Então, pessoas não condicionadas, geralmente andar uma leve pressa já é o suficiente para você levar o seu batimento para 120, tá? E aí, quando você é condicionado, isso, o céu é o limite. E aí, você dá os sprints, que é onde você eleva o seu batimento em cerca de 160 até 170 batimentos por minuto por determinado tempo. Esse tempo vai variar de acordo com o seu condicionamento. Então, o que a gente tenta fazer? Pessoas que estão começando, não façam HIIT, façam cardio moderado. Pessoas que já têm o cardio moderado bom, aí sim podem começar a fazer o HIIT. E aí, como é que eu faço esse HIIT? Vamos pensar assim, eu vou andar 1 minuto e vou correr 30 segundos. Durante 20 minutos. Depois eu posso aumentar. Vou correr 1 minuto e vou descansar, vou andar 1 minuto. E isso varia. Você tem uma série de variações que você pode estar usando no HIIT. Eu posso correr 2 minutos se eu for muito condicionado e andar somente 30 segundos. Isso já é o suficiente para o meu batimento baixar para 120. Mas isso já são pessoas extremamente condicionadas. Quando você faz um HIIT e consegue fazer a manutenção desse HIIT por 30 minutos, você consegue a mesma eficiência que 1 hora de cardio moderado. E essa é a vantagem para quem tem pouco tempo para estar fazendo cardio. Próximo. E aqui são as técnicas de intensidade e a função. Agora é a parte que diferencia o treino comum de um treino avançado. Primeira coisa que vocês têm que saber, logbook. Vocês devem ter ouvido falar, esses termos são termos usados em inglês. Para mim era tudo novo. Mas depois que eu fui saber, o caderninho de anotação que a gente sempre teve. Então isso é muito velho, isso não é novo. Isso vem desde a época do Arnold, onde eles anotavam as cargas, número de série, número de repetições, para você ter controle da sobrecarga, que é o que vai fazer você crescer. Tensão mecânica e sobrecarga, que quer dizer peso, tá bom? Então você precisa fazer o registro do peso, o número de repetições e o número de séries, o desempenho. Qual que é a função? Progressão de carga, progressive overload e o controle real da evolução. Parece fácil de entender, mas não é tão fácil assim. Por que não é tão fácil assim? Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo. Eu consigo fazer 10 repetições de agachamento com 100 quilos. 10 vezes 100 igual a 1.000. Eu fiz 1 tonelada nessa série. A progressão de carga está em eu conseguir fazer mais de 1 tonelada na minha próxima série. Então vamos supor que eu aumentei o peso na barra. Eu passei agora para 100, eu estava trabalhando com 100 quilos, eu vou colocar 110 quilos. 5 quilos de cada lado da barra. A maioria de vocês vai fazer isso. Só que eu não consegui fazer 10 repetições, porque a progressão foi muito grande. Eu fiz 8 repetições. 8 repetições com 110 quilos dá quanto, gente? Oi? Eu pedi intensidade, eu não aumentei. Vocês me entenderam? Eu teria que ter superado 1 tonelada. E 110 quilos, eu não tenho a capacidade de manter 10 repetições. Logo, eu não estou progredindo. A progressão está onde?
em eu adicionar 1 quilo a mais na barra, pode ser meio mais meio ou 1 mais 1 e fazer as mesmas 10 repetições. Isso é progressive overload na raiz. É isso que vocês precisam buscar fazer para estar evoluindo no seu treino, ok? Séries de reconhecimento. São as séries leves que antecedem as séries pesadas, ou seja, você está calibrando a sua força, você está preparando a musculatura para sofrer o máximo de tensão mecânica. Qual que é o segredo desse momento que você está passando no seu treino? Não gastar a energia, não dissipar energia, não perder força. Então, se eu estou buscando fazer a minha série com 100 quilos no agachamento, e essa é a minha série principal, eu vou começar com a primeira série com 60 quilos. Eu não preciso fazer 10 repetições, eu vou gastar ficha aí, eu vou gastar força. 4, 5 repetições são o suficiente para quê? Para eu fazer a calibragem da força mentalmente, o quanto de força que eu preciso fazer aquela série, e se o meu movimento ele está plástico, se ele está correto. Não é prudente você fazer um movimento porco. Não é prudente você fazer um movimento encurtado. Então a técnica precede a força. Você precisa manter a técnica do começo ao final de cada série, independente do peso que você usa. A velocidade é a mesma. Não adianta você treinar extremamente lento achando que aquilo vai te trazer resultado. Se você fizer uma repetição que dure no máximo 6 segundos, você está dentro do progresso. Se você faz acima de 6 segundos uma repetição, você começa a fugir da proposta principal, que é o máximo de tensão mecânica. Então, prestem muita atenção em qual é a velocidade da cadência que vocês estão usando dentro do exercício que vocês estão fazendo. Então, essas séries de reconhecimento são para você chegar no peso que você precisa, mas não estar desgastado. Fiz 60 quilos, 5 movimentos. Aumentei mais 10 de cada lado, 80. Agora sim, vou fazer mais 5 ou 6 movimentos. Fiz, agora vou descansar bem. 3, 4 minutos ali. Descansei 4 minutos, agora eu vou bater. É essa a série que conta. Que é o quê? A série de trabalho. Essas séries são efetivas e você está trabalhando próximo da falha. Elas que são as séries que estimulam as fibras do tipo 2. É nelas que você precisa focar para poder promover máxima hipertrofia. Então, se você está buscando máxima hipertrofia, você precisa trabalhar próximo ou até a falha. Se for trabalhar até a falha, não pode ser em todos os treinos. É contraproducente e a tendência é você perder força, ou seja, a carga interna está maior do que a carga externa. E se ela for maior do que a carga externa, você obviamente vai reduzir o resultado. E aí você vai ver que logo no seu logbook as suas cargas começam a perder eficiência. Agora sim, vamos falar do que a gente usa como estratégia de técnica de intensidade dentro do treinamento. Primeiro a gente tem rest pause. O que é o rest pause? Imagina que eu vou fazer novamente. Estou usando sempre o agachamento aqui para simplificar para vocês. Eu vou fazer meu agachamento. Eu quero aumentar o número de repetições com o mesmo peso que eu estou fazendo. Quero trazer mais densidade para esse treino. Eu não me conformo em fazer somente 1 tonelada nessa série, que seriam os meus 10 movimentos. Então, o que eu faço? Eu vou chegar nas 10 repetições, próxima falha, vou descansar de 10 a 20 segundos, vou fazer o número de repetições que eu conseguir, vou guardar a barra e eu posso repetir isso mais uma vez. Essa é a técnica do rest pause. Quando que eu devo colocar essa técnica? No final do treino. Não se usa uma técnica avançada como essa no início do treino. Por quê? Porque eu vou provocar fadiga do sistema nervoso central e não vou conseguir fazer a manutenção das cargas. Logo, o meu treino perde eficiência. Então, o rest pause deve ser o incremento que você faz
na última série do último exercício. Ela vai aumentar o recrutamento de fibras e você consegue simular a falha mais de uma vez. Essa é a função dela. A técnica mais utilizada de forma errada que nós temos aqui, drop set. Ela não é vilã, ela é amiga. Mas ela é uma amiga perigosa. Se você usar ela errado, você acaba com o seu treino. Seguindo a mesma premissa do rest pause, você deve incrementar um drop set no final do treino. No final do treino, ou quando uma pessoa tem pouco tempo para estar treinando. O rest pause, o drop set, ele vai atender perfeitamente as pessoas que só têm 1 hora para estar treinando. Elas precisam aumentar a densidade desse treino, elas não têm tempo para ficar descansando, para buscar um número maior de séries, porque elas trabalham, elas têm filho, elas têm outras atividades, elas só têm 1 hora ali para estar treinando. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um número menor de séries e vou aumentar a densidade do treino usando qualquer uma dessas técnicas. E qual que é a diferença do rest para o drop? Você reduz a carga e continua sem treinar. Então, vamos supor, fiz 10 movimentos com 100 quilos no agachamento. Tirei 10 quilos na barra. Fiz mais 2 ou 3. Tirei mais 10 quilos na barra, fiz mais 2 ou 3. Morri. Reduz, o estresse metabólico é extremo, ou seja, tive mais estímulo de fibras do tipo 1 e eu aumento aqui o tempo sob tensão, que é um dos fatores que também incrementam intensidade no seu treino. Cluster set, siga em inglês, que quer dizer uma série em blocos. Essa série em blocos consiste em você dividir a série com pausas curtas. Isso faz a manutenção da carga com menor fadiga. E você consegue focar mais em força e mais volume. Usando o mesmo esquema, agachamento. Os mesmos 100 quilos. Só que eu quero e vou fazer mais do que 10 repetições. Eu estou determinado a isso. E eu não quero saber. Eu não vou usar essa estratégia no final do meu treino. Eu vou usar no começo. Essa é a estratégia que cabe para qualquer perfil, sendo iniciante, intermediário, avançado. Rest pause, drop set, serve para iniciante? Serve, só no final do treino. Essa estratégia é a melhor de todas, por quê? Vamos voltar no agachamento. Se eu consigo fazer 10 com 100 quilos, e eu quero fazer mais, eu vou pegar essa série e vou fazer só 5 repetições. E ao invés de continuar para as 10, eu paro e descanso. No mínimo 10, até no máximo 30 segundos. Por que essa janela de tempo? Isso varia de acordo com o condicionamento. Pessoas mais condicionadas conseguem descansar menos. Pessoas menos condicionadas precisam descansar mais. Então, o que eu faço? Fiz 5 repetições. É um agachamento, isso cansa demais. Descansei 30 segundos, fiz mais 5. Descansei 30 segundos, fiz mais 5. Aquele peso, aquela carga minha, que era de 1 tonelada para uma série de 10, se tornou 1,5 toneladas na mesma série, sem aumentar o peso na barra, aumentando a densidade, aumentando o volume, aumentando o trabalho e aumentando a tensão mecânica das fibras do tipo 2. Essa, sem dúvida, é a melhor estratégia de treino que a gente tem hoje de intensificação. E pode ser aplicada desde o iniciante até o avançado, desde o adolescente até o idoso. Muscle Round. Séries com pausas curtas e repetidas. E qual que é a função? Aumentar a densidade do treino. Muito utilizada em métodos modernos. Cluster set e Muscle Round são muito parecidos. Qual que seria a diferença do Muscle Round? Voltamos para o agachamento com 100 quilos. Ao invés de fazer 5 repetições, eu vou baixar para 4 repetições. Porque eu percebi que se eu descansasse o mesmo tempo e fizesse uma repetição a menos, eu conseguiria esticar mais essa série.
Então, o que consiste o Muscle Round? Você dividir o seu treino usando a carga que você usaria para 8, 10 repetições, fazendo só 50% dos movimentos, ou menos. Então, vamos supor que eu faço 10 repetições com 100 quilos novamente. Eu vou pedir para vocês fazerem 4 repetições com 100 quilos, descansar 20 segundos, mais 4. Mais 20 segundos, mais 4. Mais 20 segundos, mais 4. Até completar 6 vezes. 6 vezes. Aquela série que eu faria com 100 quilos e terminaria no total de 1 tonelada na quilagem, se tornou 2 toneladas e 400 no final. E isso é a chave do sucesso para a hipertrofia. Eu consegui estender ao máximo o trabalho das fibras do tipo 2 sem provocar a fadiga do sistema nervoso central. A ideia desses pequenos intervalos entre as séries é promover uma recuperação rápida do seu músculo para continuar treinando em alta intensidade. E é aí que a coisa muda, é aí que a coisa acontece. Lembre-se, essa técnica ela não é sustentável todo treino. Então, o que é interessante? Uma semana você faz a série de trabalho convencional, onde eu vou realizar os 10 movimentos com 100 quilos, que é o peso que eu estou usando como referência, e na outra semana eu vou utilizar o Muscle Round. E é assim, nessa periodização ondulatória, eu consigo manter frequência, manter rendimento e aplicar o logbook da maneira mais correta possível. Super série. 2 exercícios seguidos sem descanso. Qual que é a função? Mesmo músculo, fadiga total. Antagonista é eficiência. Gente que não tem tempo para treinar, vocês vão se beneficiar muito desse sistema de treino. E como que eu faço isso sem provocar fadiga? Eu posso fazer da seguinte forma. O dia que eu treinar peito, quem que é o antagônico de peito? Costas. Então eu faço uma série de supino, faço uma série de puxada. Faço uma série de crucifixo, faço uma série de remada. Faço uma série de pullover, faço uma série de pull down. Pronto. Fiz um treino de 2 agrupamentos grandes, diminuindo o tempo, mantendo uma carga alta e estimulando o máximo de fibras do tipo 2. Esse é o sistema mais interessante para quem não tem tempo para estar treinando como as pessoas treinam comumente. Back offset. Série com uma carga menor após a série pesada. Você vai combinar tensão mecânica e um estresse metabólico. O que consiste esse sistema? Voltamos no agachamento com 100 quilos. Realizei as 10 repetições com 100 quilos. Mas, cara, eu sei que dava para fazer um pouco mais, mas eu não consigo fazer com 100 quilos. Eu fui no meu limite. Então, o que eu vou fazer? Um intervalo menor, cerca de 2 minutos, e vou reduzir de 20% até 30% do peso na barra. Ou seja, eu vou baixar a carga que era de 100 quilos na barra para 70 ou 80 e vou fazer entre 9 até 12 repetições. E se eu fizer mais do que 12, você errou na carga. Você errou na capacidade, ou seja, você já tem ali a certeza de que o próximo treino que você for fazer e que você for usar essa técnica, você tem capacidade de usar um peso maior, desde que você tenha controle do descanso através do seu logbook. Entenderam? Espero que sim. Daqui a pouco tem chamada oral, hein? Tem mais alguma coisa aí, chefe? Repetições na ciência PubMed. Alta e versus baixas. O que a ciência mostra? Que a hipertrofia só se promove ao máximo com cargas altas. Mais de 70%, trabalhando até 12 repetições, menos de 50%, até 30 repetições. Resultados são condições semelhantes se você treinar próximo ou até a falha. E qual que é a diferença real? A carga alta, você vai construir mais força. E a carga mais baixa, você
vai se beneficiar com mais resistência. E o resumo científico disso, que a hipertrofia depende mais do esforço do que da faixa de repetições. Tudo que é válido para vocês é chegarem próximo da falha, se vocês trabalharem de 4, 5 repetições até, no máximo, 30. Isso é a principal questão que vocês têm que levar para a vida de vocês. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que vocês trarão segurança, eficiência e resultado para cada praticante que treinar com vocês. Fechou? Tem mais alguma coisa, chefe? Acabou aí? Ainda não. Melhor descanso entre séries depende do objetivo. Para hipertrofia, de 1 até 3 minutos seria o ideal. Esse seria o mundo perfeito. Mas tem pessoas que precisam de um descanso maior. Até 5 minutos no máximo, tá, galera? E o equilíbrio está na recuperação e no estresse metabólico. Não adianta você voltar para a série cansado. Se você voltar para a série cansado, seu rendimento também está caindo. O que eu quero dizer com isso? Use o descanso que você ache necessário. O descanso ele precisa ser intuitivo e baseado na sua capacidade de recuperação. Fez bastante cardio, recuperou mais rápido. Fez pouco cardio, demorou muito para recuperar. Perdeu eficiência no treino. Esse é o segredo, tá bom? Se você estiver trabalhando só força, no mínimo 2, o ideal 5 minutos. E as técnicas intensificadoras. Como eu falei aqui para vocês, elas são trabalhadas sem descanso ou no máximo com 1 minuto de descanso. Isso vai funcionar muito bem para quem tem pouco tempo. E os estudos usados em revisões utilizam geralmente de 1 até 3 minutos na série, como dito ali em hipertrofia. Próximo. Como aplicar tudo isso na prática? E aí você tem um exemplo de que é um treino inteligente. Você vai usar 1 até 2 séries para reconhecer a carga. Pode usar até 3, 4. Depende do quanto peso que você leva. Se você pega um atleta muito avançado, às vezes ele fez 4, 5 séries de reconhecimento até chegar ao peso que ele utiliza. Principalmente se você já tem as estruturas articulares mais usadas, né? Ou lesionadas, que é o meu caso. E a última série, você deve estar aplicando rest pause, drop set, back off, e tudo você precisa registrar no seu livro, no seu logbook. Ok? Mais alguma coisa? Conclusão final, o que realmente importa. Se você tiver que resumir hipertrofia em 5 pilares. Primeiro, tensão mecânica, treinar próximo ou até a falha. Garantir a progressão de carga através de anotações no livro, isso é muito importante. Ter a certeza que você tem um volume adequado. Se você não tiver um volume adequado, você não faz a manutenção do treino e logo o seu rendimento começa a cair. Você precisa de recuperação e ela acontece através do sono, descanso e uma boa alimentação, uma alimentação balanceada que foi feita para você, não para o seu vizinho, não para o seu colega. Por isso é muito importante você ter cálculo de metabolismo basal, entender quais são os macronutrientes necessários, carboidratos, proteínas e gorduras, fazer a divisão de acordo com a sua condição física. Mais de 20% não dá para fazer off-season. Eu vi muita gente, cara, eu preciso comer. Você tá gordo, cara. Não dá para começar gordo. Se você tá fora de forma, você precisa oscilar carboidratos. Dias com maior quantidade de calorias, dias com mais déficit calórico. Os dois estando em déficit. Por mais que tenha mais calorias, o déficit se torna menor um dia e maior no outro. O dia do déficit menor deixa para os treinos mais pesados, perna, costas. Os dias que você precisa de um déficit maior, você deixa para os treinos mais leves ou mesmo para os dias que você não treina. Isso é muito importante para você perder gordura e continuar construindo massa muscular. E a consistência. Não adianta você fazer 1, 2, 3 semanas perfeitas e depois você não conseguir fazer a manutenção disso, porque aí na sua anotação você nunca vai conseguir uma progressão significativa no seu treinamento.
técnicas de intensidade são ferramentas, não a base. A base é o treino bem feito, mais progressão de carga. Toda e qualquer técnica que eu falei aqui só é válida se você sabe o princípio básico da progressão de carga. Então, se você não consegue entender que a progressão de carga é uma somatória de carga mais volume e número de repetições, não pense em fazer técnicas intensificadoras. Um treino simples, bem feito, com repetições diretas, vai fazer maior eficiência para o seu treino. Fechou? Gente, é isso. Agora eu estou aberto aqui para perguntas. Quem quer perguntar alguma coisa? Nossa, acho que foi uma porcaria. Ninguém quer falar nada? Vamos lá, meu amigo. Qual que é o seu nome? Rony, me chamo Rony. A respeito do cardio no treino com mais intensidade, você recomenda ele ser feito após o treino ou em horário diferente durante o dia? Bela pergunta, Rony. Em horário diferente. Por que em horário diferente? Porque senão vou criar uma atividade concorrente. Se eu fizer um cardio forte antes do treino de musculação, um cardio forte, o HIIT, logo eu vou comprometer minha força e o meu nível de energia para o treino de musculação. Então, o que a gente costuma fazer? Separar os treinos e dar um descanso de pelo menos 6 a 8 horas para realizar o outro. Então, se eu treinei musculação pela manhã, vou fazer meu cardio à noite, ou vice-versa. O horário é independente. O cardio vai trazer o mesmo resultado, sendo em jejum, sendo pós-treino ou sendo à noite. A estratégia do cardio em jejum é muito mais motivacional do que uma estratégia que faz você perder mais calorias. Isso não existe. O cardio que você fez pela manhã queimou 500 calorias em jejum. À tarde, depois do treino, queimou as mesmas 500. E à noite também, porque é o mesmo cardio. Então é uma conta óbvia, isso não muda. Tá? Então o cardio em jejum não queima mais energia do que qualquer outro horário que você faça o cardio. Desde que o volume das calorias seja equiparado. Certo? Mais alguma pergunta? Tem algum outro microfone para me ajudar? Cadê o rapaz? Você? Ó, A respeito do cardio para quem quer buscar hipertrofia, você acha que você acha não? É essencial fazer o cardio para quem quer otimizar a hipertrofia ou não dá tanta diferença? eu odeio cardio. Eu não gosto de cardio, tá? Meu tendão de Aquiles, meu ponto fraco é cardio. Só que se eu fizesse cardio, eu teria uma recuperação maior e maior desenvolvimento muscular. Então, sim, o cardio interfere na sua recuperação entre as sessões de treino e entre as séries. Você consegue se recuperar mais rápido e você fica preparado mais rápido para um próximo treino e consegue aumentar esse volume mais rapidamente devido à capacidade de recuperação. Então, sim, o cardio interfere totalmente no resultado sobre a musculação. O ideal depende. Se você está falando de uma pessoa que está começando agora e ela tem obesidade, se você colocar ela para andar 15 minutos, já é vida. E isso, a cada treino, você vai graduando. Então, hoje você andou 15. Vamos andar 15 minutos a semana? Semana seguinte, 20, 25. Você progride o cardio como progride o treino. Quando essa pessoa chegar a 1 hora de cardio, mantendo uma frequência entre 130 e 140 batimentos, eu não estou falando do idoso, tá? Um idoso pode ser um pouquinho menos, uma pessoa de média idade. Você logo conclui que quando ela já tem essa capacidade de fazer cardio por 1 hora, esse cardio constante, você já pode começar a introduzir o HIIT para ela. E aí, com o uso do HIIT, você vai conseguir diminuir o tempo que ela está utilizando para fazer o cardio e vai conseguir queimar as mesmas calorias. Mas se você for pensar que ela tem que queimar mais calorias para conseguir mais resultado, imagina se você conseguisse fazer a manutenção do HIIT por 45 minutos, 50. Isso seria o mundo perfeito, mas só é possível com muito treino e uma pessoa altamente condicionada.
Opa, agora já tem. Vai lá. Tem. Para você, remo. Remo. Se você quiser, você pode fazer corda naval, como HIIT. Também funciona. Você pode pular corda, você pode subir step. Então, assim, você precisa encontrar o cardio que mexe com o seu coração, que te traga essa sensação de prazer, mas que vai fazer total diferença na sua recuperação dentro de um jogo de vôlei, vai. É necessário para você, como é para mim. Eu entendo que é o seu tendão de Aquiles, assim como é o meu. Pode falar. Obrigado. Pergunta legal, tá? Não tô nem aí para o sistema que você vai usar. Todos trazem o mesmo resultado. Quais os sistemas que nós temos hoje? Nós temos o full body, onde você treina o corpo inteiro. Nós temos o upper lower, que você divide o seu treino só em membros superiores e membros inferiores. Você tem o split, que é a divisão tradicional, onde você treina 2 agrupamentos por dia. Então, não vai ser o método de treino que você vai utilizar que vai dizer qual o resultado que você vai ter. O que vai determinar o resultado que você vai ter é o volume semanal de séries que você faz por agrupamento muscular. Vamos supor que você vai fazer um bro split. Então vamos treinar peito e tríceps hoje? Eu vou escolher para você fazer 6 séries para peitoral, 6 séries válidas, mais 5 séries válidas para o tríceps. Até porque o seu tríceps já trabalha, enquanto você trabalha o peitoral. Então eu estou levando em consideração que você precisa melhorar mais o seu tríceps do que o seu peito. Por isso esse maior volume no tríceps. Poderia ser o inverso, adicionar mais séries ainda para peito, menos séries para tríceps se seu braço for muito desenvolvido. Tá? Eu posso fazer isso no full body? Posso. Então quantas séries são? São 6 séries para peitoral. Eu posso fazer uma série por dia, 6 vezes por semana. Eu vou trazer o mesmo resultado. Talvez até mais, porque se eu treinar uma série por dia, eu vou conseguir pegar mais peso. No seu caso, pelo que você está dizendo, o que é mais conveniente? Eu faria dessa forma. Eu dividiria upper lower. Treinaria 2 vezes tronco, 2 vezes perna na semana. Faria 2 exercícios para agrupamentos grandes, 1 exercício para agrupamento pequeno. Né, eu estou considerando o ombro como um agrupamento grande, não como pequeno. Porque o ombro é uma articulação que tem mobilidade para todos os lados. Então existe uma necessidade maior de movimentação dependendo do movimento que você escolhe dentro do seu treino. Mas também poderia... são esses 3 métodos propostos. No seu caso, a proposta que eu faria seria o upper lower. Eu acho que você teria mais resultado, mais eficiência, conseguiria levantar o máximo de peso usando essa técnica. Mais alguma? Oi? Legal, bela pergunta. Qual que é a sua atividade principal? O foco é musculação ou corrida? Se o foco principal é musculação, a gente tem que entender que você vai fazer mais musculação do que corrida. Esse é o primeiro ponto. Se a gente está falando de corrida, é um trabalho exclusivamente de membros inferiores. O que eu preciso fazer? Eu preciso que a sua perna esteja descansada para que no dia da corrida você tenha rendimento. E eu preciso que a perna esteja descansada para que você tenha rendimento no dia de treino de inferiores. Como que eu faria para isso se tornar produtivo, não contraprodutivo para você?
Qual é o dia que você corre? Terça e domingo. Esses já são os dias que eu não treino perna. Peraí, devolve o microfone para ela para eu escutar. Você corre terça, quinta e domingo. Então a prioridade é a corrida. Oi? Então a prioridade é a corrida, não é musculação. Entendeu? Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar a musculação nos dias que você não faz corrida. E aí vamos lá. Quando a gente fala da corrida, qual o pace que você usa? Só um segundo. Quando eu falo de pace, é a quantidade de batimento por minuto que ela está utilizando dentro da corrida. E isso é fundamental para você poder fazer a manutenção da prova. Se ela aumentar demais o batimento cardíaco, o que vai acontecer? Fadiga muscular, que é o que não pode acontecer também na corrida. Então, controlar o pace é fundamental para ela poder fazer a manutenção da corrida, da velocidade que ela está utilizando. Continua. Tá. Então, ela está correndo num ritmo moderado. Se ela está correndo num ritmo moderado, você está tendo recuperação boa? Você não está perdendo rendimento. Então, se ela não está perdendo rendimento, você está revoluindo. Logbook, primeira coisa, tá? Para poder anotar o tempo e documentar se você está mais fadigado ou menos fadigada. Vamos levar em consideração alimentação e descanso, desde que tudo esteja ok. Alimentação, descanso, e você está conseguindo fazer a manutenção do pace sem sentir dor tardia. Seu corpo já está adaptado. O que eu preciso fazer? Incrementar exercícios que promovam força para você e principalmente estabilidade. Quem que são os estabilizadores do joelho? Glúteo e adutor. Tá, então vamos pensar em glúteo e adutor como os dois principais mecanismos para ajudar a estabilidade do joelho. Então, logo, eu vou tentar deixar um exercício de glúteo e um exercício de adutor, que pode ser a cadeira adutora ou um simples agachamento com os pés afastados, que também está trabalhando fortemente o adutor. Então, eu vou escolher o primeiro dia um agachamento com os pés abduzidos, que vai estar trabalhando adutor, e no treino 2 eu vou escolher uma cadeira adutora, como motor primário. No dia que eu vou fazer o agachamento, eu vou fazer uma cadeira abdutora. E por que não uma elevação pélvica? Porque seriam dois exercícios muito pesados. Então eu deixo um exercício pesado no dia 1 de treino e um exercício pesado no dia 2 de treino, sendo o primeiro o agachamento e o segundo elevação pélvica. Posso começar pelo glúteo pelos dois? Sim, pode começar pelo glúteo pelos dois. Então no dia 1, dia do agachamento, cadeira abdutora, mais agachamento com pés abduzidos. Treino 2, elevação pélvica, e eu posso estar fazendo um agachamento búlgaro também, de forma unilateral. Vou finalizar com uma cadeira extensora no dia 1. No dia 2, eu vou fazer uma cadeira flexora, para também trabalhar meu femoral. E vou completar com um exercício de panturrilha. Com relação ao volume, esse volume ele não pode ser alto. Por quê? Porque eu não tenho adaptação mecânica para isso. Eu vou fazer uma série válida por dia. E vou tentar trabalhar entre 9 até 12 repetições. Então, faço 2 séries preparatórias, mais uma série válida. Passamos a primeira semana, como você se sentiu? Está se sentindo bem? Não está ficando fadigada? Conseguiu manter o seu treino com regularidade e frequência? Não perdeu o pace? Ok, então eu sei que eu posso adicionar o volume. Quanto de volume que eu posso adicionar? Não sei. Nós vamos tentar adicionar mais uma série. Se não for possível mais uma série, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma técnica intensificadora no final do treino. Mas o ideal seria se você conseguisse adicionar mais uma série. Se eu adicionei essa série e mantive o resultado, é sinal de que o jogo está favorecendo para mim. Se eu adicionei uma série e comecei a ter
perda de rendimento, principalmente na corrida, eu sei que o seu limite ainda continua sendo uma série. E vou estar trabalhando sempre pensando também na progressão de carga, porque a tensão mecânica ela é muito interessante para você. Número de repetições, como você é uma corredora, eu não estou visando tanto hipertrofia. Por quê? Porque se você tiver um corpo mais pesado, o seu pace vai aumentar e você não vai conseguir fazer a manutenção. Isso é física. Por que o corredor de longa distância é magro? Porque ele leva menos massa por longa distância. É uma adaptação fisiológica que o corpo sofre para poder estar executando esse movimento. Agora, se a sua maratona é curta, 5 quilômetros que seja, você pode ter um pouco mais de massa. E essa massa maior vai ajudar você a ser mais explosiva. E o seu pace vai melhorar e você vai ser mais rápida para poder executar essa prova com uma curta distância. Então, tudo depende. Se você pegar as características do Usain Bolt e comparar com um grande campeão de uma São Silvestre, que foi o Poltergar, você vai ver que eles são antagônicos. Um tem massa muscular alta, pelo trabalho de fibras do tipo 2, que é o Usain Bolt, fibras rápidas e explosivas, e a outras de fibras lentas de resistência, que é o Poltergar, consegue levar aquele físico mais magro por distâncias inimagináveis, 40, 50 quilômetros que seja aí. Então é interessante você estar dosando dessa forma, 3 vezes corrida, 2 vezes musculação. O resto você vai completar com treino para superiores. Treino suave, 12 a 15 repetições, carga moderada. Não estamos visando hipertrofia. E só um condicionamento motor para você ter um corpo compatível entre membros superiores e inferiores. Respondido? Obrigado. Mais alguém? Ali, depois você vem aqui. Isso depende do músculo que você está falando. Quando você fala de panturrilha, por exemplo, a panturrilha tem uma maior concentração de fibras do tipo 1, fibras de resistência. Por quê? Porque o músculo tem uma capacidade de recuperação mais rápida, é o músculo que você usa para se movimentar. Então, panturrilha é um músculo que cabe maior número de movimentos, maior número de séries, pela capacidade que ela tem de recuperação. E isso não serve para outros agrupamentos. Agora, com relação a quem tem quantidade de fibras do tipo 1 ou tipo 2, você teria que fazer uma análise microscópica e aí você teria que abrir a pessoa. Então, como não dá para abrir ninguém vivo, não dá para saber se você tem uma predominância de fibras do tipo 1 ou de fibras do tipo 2, mas tem como você estimulá-las e trazer o máximo de resultado dependendo do potencial genético que você carrega. Algumas pessoas realmente carregam mais fibras do tipo 2, gerando maior hipertrofia. O que não ficou comprovado ainda é a hiperplasia, que é a duplicação da célula. As pessoas querem estudar muito o Ronnie Coleman com relação a isso, porque ele foi o cara que conseguiu o maior desenvolvimento. Então, a nossa lenda teórica é que o Ronnie Coleman conseguiu dobrar o número de fibras do tipo 2, por isso que ele conseguiu aquele tamanho. Talvez através de GF1, talvez através de GH e hormônios, mas o fato é que o Ronnie Coleman conseguiu um nível de hipertrofia que outro atleta não conseguiu até hoje. Obrigado. Oi, cadê? Ali. Oi, pode falar. É um músculo que você tem déficit. Sim. Primeiro, ajuste de técnica. Primeiro de tudo, ajuste de técnica. Eu precisava ver como que você faz um stiff e eu precisava ver como é que você faz uma flexão de joelho. Tá? Se a gente for falar de exercícios mais eficientes, primeiro você vai ter a cadeira flexora, que você tem um músculo que está trabalhando em maior alongamento pela flexão do tronco. E quando você faz o stiff, você também está trabalhando esse músculo em alongamento, promovendo maior hipertrofia.
porém já é um exercício composto, onde você tem a atuação forte dos eretores da coluna e também do seu glúteo. Então, eu precisaria analisar seu treino para ver se você está acertando, primeiro, em como você está se exercitando. Primeira dica que eu dou: você tem um bom alongamento e uma boa mobilidade. Isso vai fazer com que você consiga trabalhar esse músculo mais alongado. Segundo, se você consegue segurar o seu quadril fixo para poder fazer, por exemplo, uma mesa flexora. É muito comum, na hora que você faz a mesa flexora, você tira a ação do femoral e joga a ação para o glúteo e para o quadrado lombar. Exatamente porque você usa essa flexão do tronco para poder executar com mais facilidade o movimento que era para ser uniarticular, uma articulação só. Então, o que você tem que fazer? Fixar sua pelve contra o banco. Contrair seu glúteo e aí sim realizar a flexão com o seu glúteo flexionado e preso no banco. Isso vai trazer mais eficiência para sua contração e também trabalhar em máxima amplitude, máximo de alongamento. Então tenta fazer isso e aí a gente tem que ver qual que é o seu nível de resistência também, para ver se é conveniente adicionar mais séries ou se você tem que trabalhar menos séries com mais carga. Eu sugiro você reduzir o volume, acertar primeiro a técnica, até porque você vai ter que reduzir a carga para poder acertar a técnica. Depois que você tiver essa consciência corporal, aí você volta a progredir a carga. E depois que você progredir a carga e voltar a pegar os pesos que você pega hoje, aí sim você começa a aumentar o número de séries dentro do seu treino. Fechado? Próximo. Boa noite. Vôlei também, que legal. Parabéns. Quando você fala isso, né, e você está trabalhando uma atividade que não é voltado para máximo de hipertrofia, e sim um condicionamento geral, não é errado, tá? Mas não seria a melhor estratégia, porque é um pouco contraproducente quando você fala de, por exemplo, vou fazer um bíceps aqui e vou misturar com um agachamento. Né? Por quê? Porque quando você promove tensão mecânica, logo você traz mais fluxo sanguíneo e mais nutriente para a região. Então, imagina você trazendo esse nutriente, trazendo esse sangue e esse estímulo para o seu bíceps. E a próxima série, você vai para um outro agrupamento, levando todos esses nutrientes, esse sangue para outro agrupamento. Ou seja, você não consegue tirar a eficiência necessária em nenhum dos dois agrupamentos. Como você não visa hipertrofia, e sim um condicionamento e melhora da performance no vôlei, tudo que você tem que focar são exercícios específicos que trabalham a sua articulação glenohumeral. Isso inclui exercícios como rotação externa, que é para poder fortalecer seu manguito, né? Principalmente quando a gente faz o face pull, também para fortalecer seu trapézio posteriores de ombro, associado a movimentos inarticulares, elevações laterais, elevações frontais, que são movimentos que são propícios para o tipo de atividade que você faz. Tá? Algumas rotações de tronco também são essenciais, porque esse giro vai trazer potência para sua cortada. Então é muito importante você ter um trabalho forte de core abdominal, além dos trabalhos de impulsão, que você vai estar trabalhando através da pliometria, que são o quê? Saltos através de box, né, para poder subir em cima das caixas, ou até mesmo agachamento com saltos. É muito comum você utilizar essa estratégia com muita eficiência para jogadores de futebol e entender que a elevação pélvica é o motor primário disso. Quando você tiver um glúteo forte, obviamente você tem mais impulsão e a certeza de que quando você cair, você vai resistir à queda com total eficiência também. Panturrilha também precisa ser muito bem treinada, tá? Porque
Das mais lesões comuns, tanto no vôlei quanto no basquete, é lesão de tendão de Aquiles. Você já teve uma dessa, né? Mas não é errado estar fazendo dessa forma. Mas eu dividiria o seu treino de uma forma mais tradicional. Se eu fosse seu treinador, eu dividiria seu treino de uma forma mais tradicional. Até para promover a certeza de uma recuperação homogênea. Perfeito. Upper e lower para você seria a coisa o melhor dos mundos para poder estar desenvolvendo e não estar perdendo performance no vôlei. E o que eu quero que você faça? Vai jogar 2 a 3 dias de descanso de musculação. Aí você chega a bala no jogo. Tá bom? Mais alguma pergunta? A última agora, hein? E aí, garotão? Boa noite. Obrigado. Natural. 100%. Você tomava hormônio antes? Tá. Mas você come limpo ou come tudo? Come limpo. Tá. Então, primeiro escolher os alimentos com mais densidade calórica. Essa é a saída para você. Então, você não vai consumir pão, você vai consumir tapioca. Tapioca carrega muito mais carboidrato do que pão. Então, para você, é mais interessante carregar com mais carboidratos para poder ter mais nível de energia, conseguir treinar mais pesado para promover mais hipertrofia. Então, é um efeito em cadeia. Problemas: o policial não dorme. Então, você não dorme direito, né? Então, sono é fundamental, cara. Sem sono, sem recuperação. Sem recuperação, sem progressão de carga. Se não progredir carga, não constrói músculo. Então é o efeito dominó que você está provocando. Então são vários erros. Então eu preciso ter a segurança que você está dormindo bem. Eu preciso ter a segurança de que você está comendo as quantidades de calorias que você precisa comer. Então vamos supor, a gente precisa fazer um cálculo de metabolismo basal. Em cima desse cálculo de metabolismo basal, eu preciso adicionar 800 calorias a mais do treino e mais as calorias que eu preciso de superávit. Então vamos colocar 1.500 calorias por dia a mais para você, além do seu metabolismo basal. E calculando semana a semana se você teve evolução. Se não tem evolução semana a semana, quer dizer que você precisa de mais carboidrato, mais proteína ainda. Proteína nem tanto, é mais carboidrato. Talvez um pouco mais de gordura. O problema é que a gordura também traz saciedade, né? Então aí você tem que evitar alimentos fibrosos, evitar aveia, evitar legume. Questão psicológica, às vezes incluir algum doce de leite, uma geleia na tapioca, para poder também aumentar essa densidade calórica. Usar suco de laranja, usar suco de uva. Pasta de amendoim, talvez, porque é gordura, e a gordura te traz muita saciedade. É um alimento um pouco tóxico, então não é tão interessante estar usando pasta de amendoim. Mais interessante estar usando abacate, azeite. Essas gorduras vão cair melhor para você, oleaginosas, no geral. Mas aí a gente tem que sentar e fazer um cálculo de quanto que você deveria consumir nas calorias mesmo e assegurar que você está descansando. Se você fizer isso,
e treinar 4 vezes por semana, eu tenho certeza que você vai trazer o resultado que você tanto busca sem uso de hormônio. O físico que você busca dá para conquistar natural. Fechado? Galera, eu queria ficar... A última aí? Cadê? Vamos lá, você. Vai. Alunos o quê? Lesionados. Vamos falar de mim. Joelho. Legal. Adoro joelho. Eu queria ter um. É um atendimento genérico, a maioria das academias. Uhum. Sim. Você é a professora ou aluno? Você atua como instrutora. Então vamos lá. Vamos pensar que você está pegando uma pessoa que tem lesão no joelho. Uma lesão crônica, desgaste articular, condromalácia. Exatamente o problema que eu tenho. Primeiro você precisa assegurar que essa pessoa tem mobilidade. Então o que é mobilidade? É isso daqui. Eu tenho condromalácia nível 4. Então quando você pega uma pessoa com condromalácia, ela não consegue nem fazer essa posição. Isso depende de treino. Isso depende de mobilidade. Então você precisa assegurar que ela tem mobilidade. Segundo lugar, reforço da musculatura acessória. Quem estabiliza essa articulação? Glúteo e adutor. E quando você fala de glúteo e adutor, eu não estou trabalhando nem flexão de joelho direito. Ela não vai sentir dor nenhuma. Glúteo forte, adutor forte, garante a eficiência da articulação. Então, fazer primeiro o glúteo, fazer na sequência adutor, para depois vir para o quadríceps e femoral. Nessa ordem. Com relação à amplitude, amplitude maior possível. Não inventa de fazer meio agachamento. Eu já fiz isso e só arrebentei mais meu joelho. Seu joelho tem mobilidade, então você precisa trabalhar a mobilidade. Imagina uma porta enferrujada. Conforme você vai abrindo e fechando ela, se você fizer isso com total amplitude, logo ela consegue abrir e fechar sem fazer tanto barulho. E aí, se você aplicar um óleozinho, que seria o ácido hialurônico, você diminui o atrito. Mas vamos supor que você não tem essa condição de aplicar esse óleozinho, usar esse ácido hialurônico. O que você vai fazer? Você vai usar a estratégia que você tem na mão. Você tem os aparelhos de musculação, como cadeira extensora, um leg press, ou até mesmo um agachamento. O que eu vou fazer com essa pessoa, sendo que ela diz para mim que tem dor? Primeiro, tirar o peso. Então, se você vai fazer um agachamento e ela, nossa, só de agachar aqui, ó, sem peso, já está doendo. Opa, não dá para fazer o agachamento. Vamos para o leg press? Vamos. Deita aí. Que peso que você vai usar? Nenhum. Só o aparelho. Põe no aparelho, desce. Dá para descer até aqui? Dá. Desceu só um pouquinho, ó. Só isso. Tá bom. Então tá, nós vamos começar daqui. Você vai lá, coloca o limitador. Agora eu preciso que você suba e desça essa perna. Melhorou? Não tá doendo? Não. Próximo treino, eu vou pegar o limitador, vou descer um pouquinho mais. Vamos tentar fazer? Agora você vai encostar lá na plataforma, você não vai falar para o aluno. Vai descer mais, até o momento que ela consiga como abrir e fechar a porta totalmente. Ganhei o movimento? Não tenho força nenhuma, mas já ganhei o movimento. Essa é a premissa para poder começar o trabalho de hipertrofia. A partir dali, você vai dosando o peso conforme a dor da pessoa. Vai doer no começo, não tem como. Mas essa dor é a dor que vai tirar ela dessa situação. Então não tem como não doer. Mas conforme os treinos vão evoluindo e a pessoa vai se submetendo aos treinos de mobilidade, isso só tende a diminuir até sanar o problema. Tá bom? Mas você tem que trabalhar de acordo com a sua percepção do que você consegue fazer com aquele joelho lesionado para aquele momento.
Lesão de LCA, muito comum, relacionado à lateralidade. Musculação não trabalha a lateralidade. Ah, eu tenho lesão de LCA. Tá bom, você vai fazer do mesmo jeito que outro, você não é diferente de ninguém. Você só não pode fazer isso. Se eu fizer isso, é que é aí que está o meu problema. Ah, mas eu tenho um menisco quebrado. Eu quebrei o menisco e não fiz a cirurgia. Aí mora o problema. Por quê? Porque eu tenho um filamento. E esse filamento está dentro da minha articulação. E conforme eu vou trabalhando, o que vai acontecer? Eu vou aumentar o desgaste. Então, essa pessoa precisa fazer um menisco. O médico fala, ah, não está te incomodando? Não precisa operar. Mas a pessoa não está submetendo a exercício. Então, é muito importante você colocar na cabeça dela, não, você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, é como você andar com o seu carro desalinhado. Vai gastar mais um lado do pneu e você vai perder o pneu. Você não vai deixar a pessoa perder a articulação tomando essa atitude. Agora, se você não toma essa atitude, daqui a alguns anos, essa pessoa, além de ter um menisco rompido, ela vai ter condromalácia por causa desse filamento que rangeu toda a articulação dela por dentro. Perfeito? Gente, me desculpa, eu queria ficar mais. O tempo é curto. Agora, quem quiser fazer uma foto, é o momento, tá? E vamos encerrar essa palestra. Obrigado por todo mundo, pelo tempo que vocês tiveram passar aqui comigo. Obrigado de verdade, tá? Eu vou descer aqui embaixo.